Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e hoje é a nossa segunda aula sobre teoria do conhecimento 1, sobre tipos de conhecimentos. E afinal de contas, quantos tipos de conhecimentos há, né? Como a gente consegue acessar o mundo? Como eu coloquei na última aula, os mitos foram um dos primeiros tipos de conhecimentos, vamos dizer assim, documentados que nós temos, né? Porque é claro que antes disso, com o advento da civilização, desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, as pessoas já conseguiam ter acesso ao mundo, né? E explicar como o mundo funcionava. Exatamente isso. Os mitos, eles tentavam explicar de uma forma um tanto fantasiosa, meio fabulosa, meio mágica, né? Como as coisas ocorriam ao seu redor. Principalmente os fenômenos da natureza. E para isso utilizavam da religião politeísta, sim. Claro, sobre o ponto de vista da Grécia Antiga, como eu já coloquei para vocês. Mas depois veio aqueles filósofos, né, os chamados pré-socráticos. Eles não se contentaram com essas explicações de mundo e buscaram um meio racional de fazer esse tipo de explicação. Esse é o fato. E aí, gente, fora isso, a gente tem então conhecimento mítico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, que são verdades reveladas, né? É tipo de dogmatismo e que há em todas as religiões, em seus livros sagrados, em seus livros sagrados, em doutrinas e etc. Mas isso é particular de cada religião. A questão é que quando a gente lida com conhecimento dito religioso, normalmente não entra outro tipo de conhecimento, principalmente científico, embora atualmente, a partir das neurociências, né, se tem uma forma de conciliar, sim, conhecimento religioso com conhecimento científico. Mas isso é para outra história. São outros 500, vamos dizer assim. Aí nós temos conhecimento mítico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e nós temos o conhecimento científico, que é aquele pautado em experiências, em método, em objetivos e normalmente busca maior probabilidade de acerto, vamos dizer assim. Embora haja vários tipos de ciências. Nós vamos ter uma aula sobre filosofia da ciência, então eu não vou me alongar muito sobre o conhecimento científico. O que eu acho interessante trazer para vocês é o conhecimento dito, conhecimento vulgar, o corriqueiro, né? O cotidiano, que é o senso comum. O senso comum é um tipo de conhecimento que se pauta na experiência, se pauta em alguns hábitos, em como as coisas vêm acontecendo, mas ao mesmo tempo não é científico porque não tem nenhuma comprovação. Então, por exemplo, como é que a gente sabe que vai chover no outro dia, considerando que a gente olha para o céu e não tem estrelas? Bom, pela observação. Como é que a gente sabe, por exemplo, a nossa avó, a nossa mãe, que um chazinho de limão, um chazinho de alho serve para um resfriado ou para uma gripe? Bom, porque em outras situações semelhantes foi dado esse tipo de chazinho, esses tipos de chazinhos, né? As pessoas que tinham um resfriado, tinham uma gripe e funcionou. Essa é a verdade.
o senso comum se pauta, esse tipo de conhecimento se pauta na funcionalidade de como as coisas vão acontecer. E como ele é retratado, vamos dizer assim, como ele é colocado. Bom, ele é colocado muitas vezes por meio de, como eu falei para vocês, por meio do costume que a gente tem de verificar as coisas, ao saber se vai chover ou não vai chover no outro dia, por exemplo, por meio de medicações, né, que muitas vezes são mais medicinais, né, florais, vamos dizer assim, para ajudar a curar algumas doenças. A gente sabe também por meio dos dizeres populares, por meio dos ditados populares. Quem nunca ouviu aquela frase, uma andorinha não faz verão, ou uma só andorinha não faz verão? Vocês sabem de quem é essa frase? Bom, essa frase é do tio Ari, o Aristóteles, que eu carinhosamente chamo de tio Ari, o nosso filósofo grego. Em que contexto ele disse essa frase? Bom, ele disse na Ética Nicômaco. E ela significa mais ou menos assim. Assim como uma andorinha, uma única andorinha não faz verão, uma única ação boa não torna as outras ações ou a pessoa que está tendo essas ações, fazendo essas ações excelentes. E por aí vai. O inferno são os outros, é do Sartre, né, o filósofo existencialista, que tem tudo a ver com a doutrina dele, na realidade com a corrente filosófica dele, o existencialismo, que acredita que nós somos feitos de escolhas e que nós temos liberdade. Mas o Sartre, como vocês sabem, ele era ateu, então ele tomava isso de tal forma assim, pelo menos na minha leitura, né? Assim como nós não temos que nos preocupar com o que pode acontecer com o depois da gente sair dessa vida, e que não há um Deus que vai nos julgar, tampouco que vai nos abençoar, que vai nos apoiar de alguma forma. O que é falado que o inferno são os outros significa que tudo que a gente tem para viver e para sobreviver é aqui na Terra. Não há algo extraterreno. Pelo menos é isso que é demonstrado por essa frase, já que ele não acreditava em Deus. E aí nós temos também outras frases, outros ditados que foram mudando ao longo do tempo, seja para se adaptar ao contexto, a determinados contextos, ou seja, para se adaptar ao modo de ver as coisas, ao comportamento, a maneira das pessoas viver numa determinada comunidade, vamos dizer. Quem nunca ouviu aquela frase, o que não te mata te fortalece, ou o que não me mata me fortalece? É do Nietzsche. Só que, vocês já ouviram aquela outra, o que não mata engorda? Pois é, gente, isso significa o quê? Significa que quando a barriga ronca, não há filosofia que dê jeito, vocês não acham? Pois bem, o senso comum, ele é um conhecimento rico e ele demonstra que a gente não aprende só nos bancos escolares. Não, a gente aprende e se surpreende, inclusive, com tudo que a gente pode ter de conhecimento bem ao nosso redor, nas nossas experiências. Então, gente, o conhecimento dito vulgar,
advindo do senso comum, das experiências que nós temos no nosso cotidiano, ele é muito rico, sim. Mas ele pode ser preconceituoso, né? Ele pode ter um teor preconceituoso, vamos dizer assim. Quem nunca ouviu aquela frase, digas com quem andas que te direi quem és. Filho de peixe, peixinho é. Isso pode ter tanto um cunho positivo como um cunho negativo. Por quê? Porque se o peixe for uma pessoa bacana, legal. Mas se não for, e aí, como é que fica? E será que nós temos que carregar isso pro resto da vida? Se nós somos filhos de pessoas que não são tão boas, necessariamente nós não somos bons? Claro que não, né, gente? Só que assim, ao longo dos tempos, o conhecimento do senso comum, como eu falei para vocês, ele vai se propagando por meio de um telefone sem fio. E muitos deles a gente fala hoje, mas não fala da maneira como ele iniciou, como é para ser falado. Então, por exemplo, quem já ouviu aquela frase, quem tem boca vai a Roma? Pois é, mas não é quem tem boca vai de ir, né, a Roma, e sim vai a Roma. Com o passar dos tempos, de tantas pessoas repetirem isso, e uma repete para outra, de geração em geração, coisa e tal, passou a ter uma diferenciação no significado da frase. E isso é bastante comum, não é mesmo? Só que claro que isso não acontece com conhecimento científico, com conhecimento filosófico. E é por isso que o conhecimento do senso comum, ele é bom, mas nós temos que ter cuidado ao usá-lo. Da onde vem o julgamento do senso comum? Por meio das opiniões. Opinião, como vocês sabem, é a posição de cada um. É a forma que nós temos de opinar sobre alguma coisa, dizer se a gente gosta ou não daquilo. Mas, vejam bem o que eu estou dizendo para vocês. O campo das opiniões, a gente pode falar sobre coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. Mas, dificilmente, ou melhor, não é bacana a gente opinar sobre a identidade das pessoas, sobre a forma como as pessoas estão vestidas, sobre o cabelo da pessoa, sobre a maneira que a pessoa se porta, a não ser que esse comportamento invalide alguma regra moral ou ética que na realidade vai prejudicar aquela própria pessoa ou quem está ao seu redor. Isso significa, gente, também que a maneira de ser da pessoa não é acessível à opinião dos outros. O fato de eu ser gordinha não dá direito a ninguém ficar colocando o dedo na minha cara e dizer o porquê que eu tô gordinha, o porquê que eu não sou gordinha e vice-versa. Eu também não posso fazer esse tipo de coisa. O campo das opiniões, ele é aberto a muitas coisas, mas como eu falei para vocês, só daquilo que tem a ver com o gosto pessoal de cada um. Então, vamos ter mais cuidado com o que a gente fala, com o que a gente opina, com como a gente lida com esse tipo de coisa, porque a nossa visão de mundo, ela é muito importante e ela acaba fazendo muita diferença quando nós a situamos num lugar onde muita gente está próxima e muita gente tem alguma coisa que não gosta de expor, vamos dizer assim.
Então é melhor que a gente tenha respeito, solidariedade e empatia sempre, tá bom? Essa foi a aula sobre os tipos de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado.